Oi, meu time, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. E para você que ainda não me conhece, eu sou Ticiane Alpin, especialista em saúde da mulher e emagrecimento, tá? E hoje nós vamos conversar sobre algo que todo mundo sente nessa época do ano. Como manter o metabolismo funcionando, o peso estabilizado e a saúde em dia, mesmo em meio a festas, confraternizações e a rotina bagunçada. Só que eu preciso que vocês entendam que essa aula não é sobre proibir alimentos e não é sobre restrição. É sobre estratégia inteligente baseada em ciência para que você aproveite dezembro com leveza, sem jogar fora tudo o que conquistou durante o ano. E o primeiro bloco é por que dezembro é tão desafiador. Dezembro bagunça 3 áreas ao mesmo tempo: a rotina, emoção e fisiologia. E quando isso acontece, o corpo muda o comportamento alimentar. Então, o primeiro ponto que precisamos analisar é a sua rotina, porque ela perde estrutura. Quando a rotina quebra, o metabolismo perde previsibilidade. As refeições ficam irregulares, você come mais fora de casa e o seu cérebro começa a buscar energia rápida. O segundo ponto são os eventos sociais que trazem mais açúcar, mais álcool e mais ultraprocessados. E tudo isso aumenta a inflamação silenciosa. Essa inflamação mexe com o intestino, com o humor, com o inchaço, com a compulsão e com a resistência à insulina. O terceiro ponto é o sono. E a ciência é muito clara. Quando você dorme mal, a leptina, que é o hormônio da saciedade, cai. A grelina, que é o hormônio da fome, aumenta. E o cortisol sobe também. Então, o resultado é mais fome, mais vontade de doce e menos controle. E o quarto ponto é o lado emocional. Final de ano traz balanço, ansiedade, demandas familiares, expectativas e tudo isso mexe com a forma como você come. Então, muitas vezes não é falta de força de vontade. É um ambiente fisiológico que empurra você ao descontrole. No bloco número 2, a gente vai falar sobre o que realmente mantém o metabolismo funcionando em dezembro. Então, você precisa proteger 3 sistemas. E esses 3 sistemas estão cuidados. Você come fora da rotina sem perder os seus resultados, tá? O sistema número 1 é o controle glicêmico. O desequilíbrio glicêmico, ele gera fome constante, irritabilidade, compulsão, cansaço e aquele inchaço abdominal. Para proteger esse sistema, você precisa priorizar o consumo de proteínas, adicionar fibras e combinar carboidrato com nutrientes e também evitar jejum longo sem estratégia. O sistema é a inflamação metabólica. A tríade de açúcar, álcool e noites mal dormidas aumenta a inflamação. E quem tem SOP, resistência insulínica, endometriose, TPM ou dor, sente isso ainda mais. Como proteger, Nutri? Você precisa incluir na sua rotina o ômega 3, vegetais verdes, gengibre, cúrcuma, polifenóis e a hidratação deve ser reforçada. O terceiro sistema são os ritmos circadianos e na nutrição é impossível não falar sobre isso. Quando você perde o ciclo do sono, você perde regulação de fome, humor e energia e o corpo tenta compensar com comida. Então, para proteger, você precisa de luz natural, principalmente pela manhã, de movimentos leves, então nada de ficar deitado o dia todo, e você precisa evitar telas à noite. A sua rotina mínima de sono nos dias sem festas deve ser priorizada. No terceiro bloco, nós vamos falar sobre os 5 pilares práticos para dezembro. O primeiro pilar é a âncora na manhã. Então, amanhã é o único momento que você consegue controlar 100% em dezembro. A primeira refeição define o seu comportamento alimentar no resto do dia, então nada de pular o café da manhã. A estratégia é consumir de 20 a 30 gramas de proteína, água, fruta com fibras e no mínimo 10 minutos de movimento leve. Se você acerta amanhã, você salva o resto do seu dia, tá certo? O segundo pilar é o prato de prioridade. Então, em vez de chegar numa festa pensando no que não pode comer, você deve chegar pensando no que você vai priorizar. Então, essa mudança de comportamento é muito importante. A ordem é proteínas, fibras, vegetais e carboidrato. E um prazer escolhido ali para poder estar compondo o seu prato. E não é sobre comer tudo, é sobre comer com intenção. O terceiro pilar é a regra 2 de 3.
Se 2 refeições do dia são equilibradas, você pode flexibilizar uma sem prejudicar o seu processo. Então, isso é ciência comportamental mais glicemia aplicada. Então, café equilibrado, almoço equilibrado, o jantar, ele pode ser social, porém flexível, simples, prático e eficiente. O quarto pilar é o movimento mínimo viável. Você não precisa de treinos longos nem extensos, mas você precisa evitar o sedentarismo total. Então, o mínimo já protege o seu metabolismo. Algumas sugestões que a gente dá é de 10 a 15 minutos de caminhada, mobilidade, treino rápido, alongamento, mais respiração. E o quinto pilar é a redução da inflamação. Dezembro, ele já é considerado aí como um inflamatório, então você precisa compensar com aquilo que desinflama. Então, inclua nas suas refeições cúrcuma, gengibre, vegetais verdes, água com limão, chá digestivos e, mais uma vez, uma boa hidratação. No bloco 4, nós iremos falar sobre os erros que engordam em dezembro e eu tenho certeza que vocês já estão cometendo isso. Agora eu preciso te alertar para os erros mais comuns. O erro número 1 é fazer jejum longo para compensar. Erro número 2, chegar faminta na festa. E o erro de número 3, tentar pagar a comida com exercício. Erro de número 4, fazer a última ceia antes de começar a dieta em janeiro. E o erro de número 5, cair na culpa de abandonar tudo. E lembra disso, não é o brigadeiro que te engorda, é o abandono emocional depois dele. Então, nada de querer chutar o balde só porque comeu um brigadeiro. No bloco 5, estratégias para o dia da festa. Então, antes da festa, priorize consumir proteínas, melhore sua hidratação, consuma frutas com fibras e defina de 1 a 2 prazeres. Durante a festa, prato de prioridades. Então, comer devagar, cautela com álcool, tentar intercalar sempre com água, tá? E depois da festa, as estratégias continuam. Então, hidratação reforçada, chá digestivo e a rotina do sono, que é muito importante. No dia seguinte, proteína mais vegetais. Eu quero que você lembre disso. Você não precisa passar dezembro restrita e não precisa passar dezembro descontrolada. Existe um caminho no meio inteligente, leve, possível e sustentável. O que mantém seus resultados não é a perfeição, é a consistência. E consistência construída com estratégia. Se você ainda não faz parte do meu time e quer começar janeiro com leveza, com saúde e com resultados de verdade, eu deixei aqui embaixo o link para você entrar na lista VIP e conhecer de perto o meu acompanhamento nutricional e o meu método específico para mulheres que desejam tratar patologias ou para você que quer emagrecimento e performance física. E se essa aula te ajudou, comenta aqui embaixo, eu escolho leveza em dezembro. Isso mostra que você ficou comigo até o final. Até breve, tchau, tchau!